Olá, quarta-feira, 18 de março. Vamos receber hoje a nova diretora do Hospital Estadual de Bauru, Débora Maciel Rosa. E a gente volta a falar sobre o caso Pamplona, o condomínio declarado irregular aqui em Bauru. Compradores entram na justiça para reaver o dinheiro pago pelos terrenos. A audiência na Câmara discute lei dos corredores comerciais. Moradores divergem sobre as regras. Pesquisa da Unesp em Bauru cria software para inserir objetos virtuais na gravação de cenas em tempo real. A gente começa esta edição falando do caso Pamplona. No início deste mês, um dos compradores de terreno no condomínio conseguiu o bloqueio de bens das duas construtoras responsáveis pela obra. O bloqueio garantiria a devolução do dinheiro pago pelo imóvel e eventuais indenizações. A decisão não foi acatada em instância superior, mas há outras ações como esta ainda em tramitação. Já foram ajuizadas 45 ações contra os responsáveis pelo empreendimento. Construir um imóvel num condomínio fechado, com direito a clube de lazer, segurança e comodidade, é o sonho de muitas pessoas. Não foi diferente para quem adquiriu um lote no residencial Pamplona, com a promessa de que poderia construir sua residência ainda em 2014. Mas o sonho virou pesadelo. A obra foi embargada em dezembro de 2013 pela Justiça Federal e não há perspectiva de retomada. Um dos motivos para o embargo da obra é que o loteamento foi construído numa área de preservação ambiental na bacia do Rio Batalha. A Justiça Federal considerou ainda o empreendimento clandestino por ter sido registrado em Agudos, mas pertencer ao município de Bauru. Ana e Leonardo são proprietários de uma das áreas do loteamento. Eles contam que optaram pelo negócio pela credibilidade das construtoras participantes no empreendimento. Como era o primeiro condomínio de casas da Gaidar e da Suan, eu acreditei que fosse ser uma coisa extraordinária, porque eles iam caprichar bastante. Então, as duas empresas têm 50 anos e 30 anos, respectivamente, em Bauru. Tem vários empreendimentos na cidade e a gente comprou pelo nome. O casal busca na justiça a solução do problema, mas espera que os órgãos responsáveis façam sua parte. Estamos esperando um acordo, a gente já tentou por vários meios entrar em contato com a Suan, com a Gaidar, para tentar pegar o dinheiro de volta. Eles não atendem a gente, tentamos fazer permuta por outro imóvel, também eles não estão tentando fazer acordo nenhum. É uma sensação de muita insegurança, porque é um dinheiro de trabalho árduo, muito trabalho meu e do meu marido para conseguir comprar esse terreno, e a gente está um pouco sem esperança em receber esse dinheiro de volta. Os advogados representantes das construtoras dizem que as clientes foram contratadas para a realização das obras de infraestrutura e que não são responsáveis pelo loteamento. Eles afirmam que as obras só foram realizadas com as devidas autorizações dos órgãos públicos competentes. A gente tanto acredita na retomada desse empreendimento como na justiça. A CETESB, que é um órgão estadual, se manifestou favorável à implantação do empreendimento. O GRAPROAB, que é um colegiado, se manifestou na realização do empreendimento. O mínimo que a gente espera é que esses órgãos que deram todas essas autorizações, esses licenciamentos, se manifestem e sustentem as suas autorizações. Ou que eles respondam por essa omissão. Porque a construtora Gaidar e a Suan são tão prejudicadas quanto quem adquiriu os lotes. Para a representante de 5 proprietários, não há possibilidade de retomada das obras. Ela afirma que as construtoras também devem ser responsabilizadas. Nós já temos uma decisão do tribunal reconhecendo que elas devem responder, que elas são legítimas para responder pelos processos. Agora temos que aguardar a análise do mérito pelos juízes de primeira instância. Até agora, já foram ajuizadas 45 ações e a tendência é que esse número aumente. Eles pretendem receber, em primeiro lugar, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, atualizados, uma multa contratual prevista, a indenização por danos morais, mas aí nós analisamos cada caso concreto, e a indenização por danos materiais, que seriam os lucros cessantes, a valorização prometida do imóvel na época da venda e a valorização comparada também com os imóveis ali da região.
Nós procuramos a CETESB, citada na reportagem pelo advogado das construtoras, mas não tivemos resposta até o momento. Também tentamos contato com um representante da Pamplona Urbanismo, que também responde pelo empreendimento, mas não tivemos retorno também. A gente fala agora de outro problema de ocupação de solo na cidade. Foi realizada na tarde de ontem uma audiência pública para discutir a regulamentação de corredores comerciais. Eles foram suspensos após uma decisão do Tribunal de Justiça que apontava irregularidades na criação dessas áreas de comércio. Rodrigo Agostinho foi quem presidiu a audiência pública. O prefeito apresentou a proposta de regulamentação dos corredores que enviou à Câmara. Em seguida, abriu espaço para que o projeto fosse debatido. Foi justamente a falta de participação da comunidade na regulamentação dos corredores comerciais que motivou o Tribunal de Justiça a suspender a lei de 1993. Moradores dos bairros Estoril 2 e 3 estiveram na sessão para pedir a retirada de 3 quadras indicadas como corredores comerciais. A principal alegação é de que o loteamento foi criado para fins estritamente residenciais. O bairro Estoril tem essa restrição desde a sua fundação, desde sua criação como loteamento, de que seja exclusivamente residencial. E grande maioria comprou com esta garantia para nós de que ali não seriam instalados certos comércios. Estamos aqui pedindo à Prefeitura que retire essas quadras e faça como já falaram aqui. Vamos abrir a discussão, vamos analisar tecnicamente melhor essa situação. E aí a gente vai ver que, na verdade, estas 2 ou 3 quadras interessa apenas uma pessoa. Mas a criação de áreas comerciais divide opiniões. Para este empresário morador do Estoril 1, não é possível desconsiderar investimentos feitos há anos. Por isso, ele se manifestou a favor da manutenção dos corredores já criados. Eu acredito que aquilo que já foi regulamentado no passado, onde as pessoas já investiram o seu dinheiro, já montaram o seu negócio, precisam ter segurança jurídica e precisam ser restabelecidos. Porque nós não podemos, em nome de uma situação criada agora, prejudicar situações de 20, 25 anos atrás. De pessoas que já investiram, que já estabeleceram seus negócios, que já foram autorizados pelo poder público para fazer isso. Diante das divergências, o presidente do Conselho do Município, José Chaides, pediu mais tempo para avaliar o projeto. Segundo ele, seria fundamental discutir melhor o impacto das áreas comerciais na configuração da cidade. Nós entendemos que essa audiência ela se mostra insuficiente, né? Porque o próprio Conselho do Município não foi escutado, não debateu tecnicamente, não recebeu o projeto antecipadamente, né? Então, nós estamos preocupados que algum outro cidadão que se sinta prejudicado entre com ações no sentido de provocar a promotoria e entender que o debate não foi suficiente. No entanto, o prefeito afirmou que não vai retirar o projeto enviado à Câmara e que as discussões precisam ser rápidas, pois até a votação da lei, os comerciantes permanecem sem alvará. Nós vamos estar discutindo, Prefeitura e Câmara Municipal, qual é a melhor forma de debater isso. E eu acredito que o Conselho vai poder participar. Enfim, o Conselho já tem a redação do projeto de lei em mãos e é muito importante que, nesse momento, quem tiver qualquer sugestão, que apresente, né? O que a gente pede também é que esse debate seja o mais breve possível, porque com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós acabamos ficando numa situação onde a cidade inteira encontra-se hoje numa situação de quase ilegalidade. No próximo bloco, a gente mostra uma pesquisa da Unesp aqui em Bauru que desenvolve uma tecnologia para o cinema. Com poucos recursos, alunos conseguem inserir objetos virtuais durante a gravação das cenas. Daqui a pouco, continue com a gente. Um grupo de pesquisadores do curso de graduação em Ciências da Computação e da pós-graduação em TV Digital da Unesp, aqui em Bauru, tem trabalhado num projeto que quer facilitar e baratear a produção de filmes com efeitos visuais. Com poucos recursos, eles conseguem inserir objetos virtuais já na gravação das cenas. Filmes como Avatar e As Aventuras de Pi são exemplos de uma combinação perfeita entre o mundo real e o virtual. Em algumas cenas é até difícil descobrir quais são os efeitos produzidos em computador, a maior parte deles introduzidos depois das filmagens.
Foi com o objetivo de inserir cenários e objetos virtuais já durante as gravações que alunos e professores da Unesp em Bauru desenvolveram um software, o AR Studio. Na prática, a ferramenta permite que quem está em cena interaja com um objeto real. Já quem está do outro lado vê esse objeto completamente diferente, mas sendo manuseado de uma forma natural. A proposta, então, seria dar um retorno durante o momento das filmagens daqueles elementos virtuais, aqueles elementos gerados por computador. Podem ser elementos estáticos, né, objetos tridimensionais que fazem parte do cenário, ou até mesmo personagens virtuais ou com alguma animação, né? Tendo esse retorno, fica mais fácil, né, para o diretor dirigir a cena, né, os câmeras enquadrarem de forma correta e o ator também. Ficaria mais fácil para ele interagir com aqueles elementos. Para implementar a proposta, os pesquisadores utilizaram equipamentos convencionais, computadores, uma webcam e o Kinect, esse equipamento usado em jogos para rastrear movimentos e a profundidade do ambiente. E é justamente essa simplicidade na tecnologia empregada o diferencial do projeto. Não necessitando de equipamentos especiais, né, por exemplo, ilhas de edição, câmeras de maior resolução, né? Então, é claro que isso, esse barateamento de custos pode levar a uma acessibilidade maior, né? Para que o software insira o objeto virtual em uma determinada cena, foram criados marcadores. São esses cubos com códigos. O computador lê a informação em preto e coloca no lugar o objeto produzido no computador. A gente consegue substituir esse objeto real, que seria um marcador, por qualquer objeto virtual, um modelo 3D. É importante que exista essa marcação no mundo real para que o ator tenha uma maneira visual e tangível de identificar onde o objeto virtual vai aparecer. Everton e Ivan são os responsáveis pela elaboração dos objetos e dos cenários que vão aparecer durante as gravações. Eles contam que são empregadas duas técnicas para que as criações fiquem o mais próximas possível da realidade. Quando nós precisamos de modelos mais próximos da realidade, modelos reais, nós usamos a técnica de fotos, né? É tirado várias fotos de vários ângulos diferentes do objeto. E tem uma ou outra técnica que a gente aplica quando a gente precisa, mais do formato do modelo. A gente usa o scanner 3D, onde ele tem uma precisão maior, mas ele não traz a textura, né, a cor do modelo tão próximo da realidade quanto a técnica de fotos. Por enquanto, o AR Studio permite apenas a visualização durante as gravações. As imagens geradas ainda não têm qualidade para serem utilizadas no produto final, mas a expectativa é que o programa seja melhorado e adequado às necessidades de produção. A partir do estágio atual do protótipo, né, nós estamos tentando criar conteúdos utilizando os recursos da ferramenta, né? Porque uma coisa é você construir a ferramenta imaginando que ela trará as funcionalidades que são necessárias, mas só quando o pessoal da produção realmente começar a tentar gerar conteúdos com essa ferramenta é que nós vamos saber se atingimos ou não o objetivo e também o que precisa ser melhorado. Por todas as conquistas até aqui, o balanço do projeto é positivo. Além de contribuir com a modernização do processo produtivo para televisão e cinema a um custo reduzido, essa é uma oportunidade de formar profissionais e pesquisadores. Algo à parte do meu estudo principal. E agora eu estou concluindo com o meu TCC, estou acabando o curso e eu vou entrar no mestrado. Eu pretendo entrar e continuar. E um dia eu gostaria de poder trabalhar nessa área de cinema. Então, trabalhar com essa área de pesquisa na criação de filme. Então, tudo que eu estou aprendendo hoje vai ser a base do futuro. Hora de saber como fica o tempo. O céu amanheceu ainda mais instável nesta quarta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. A frente fria se intensificou sobre o estado. Agora à tarde chove em várias regiões, com volumes consideráveis no centro-leste. A previsão é de mais chuvas para amanhã.
Em Bauru, a noite de hoje deve ser acompanhada de chuva. Nesta quinta, são previstas mais pancadas no período da tarde. Agora a umidade do ar é alta, está em 88%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. Hoje a mínima foi de 19 e a máxima não passou dos 27 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 17 e 26 graus. Você viu aqui no Nesp Notícias que Bauru já registrou neste ano 952 casos de dengue, com 3 mortes. E é esse justamente o tema da nossa nova enquete. A quem você atribui a maior responsabilidade pela epidemia de dengue em Bauru? Ao poder público ou à população? É possível participar pelo nosso site ou pelo aplicativo para você que nos assiste pelo canal digital. Depois do intervalo, vamos receber a nova diretora do Hospital Estadual de Bauru, a médica Débora Maciel Rosa. Ela fala sobre o trabalho e o futuro da instituição. Voltamos daqui a pouco. O assunto agora é gestão da saúde em Bauru. Recebemos a nova diretora executiva do Hospital Estadual, a médica pneumologista Débora Maciel Rosa. Débora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Débora, o seu desafio é grande, porque a gente sabe que o orçamento do hospital para este ano é o mesmo que o do ano passado. E como você pretende manter os serviços ou até ampliar, se possível, com essa restrição? Como manter esse equilíbrio? Bom, então, a gente vive hoje no Brasil, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, um problema econômico. E a gente já sabia que isso ia acontecer também na área da saúde. O orçamento realmente não é tão grande, ele é limitado. E como a FAMESP assumiu várias instituições, a gestão de várias instituições aqui em Bauru, a gente vem trabalhando em algumas saídas, né? Na criatividade, otimização de recurso. Então, agora, o principal foco da gestão é a integração das unidades. Então, só para exemplificar, o tipo de serviço, mão de obra, recurso que eu tenho em um hospital, eu vou tentar aproveitar para os outros também. O que, por exemplo, política de compras, a gente comprando em maior volume, você consegue um preço menor. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está com a gestão aqui são 5 unidades, né? São 4 hospitais e o ambulatório. É a maternidade Santa Isabel, o ambulatório médico de especialidades, o Hospital Manuel de Abreu. Isso, o estadual e o base. Tá? Então, são 5 serviços aqui. Fora os outros que a gente administra em outras cidades, mas focando aqui em Bauru, essa integração é muito importante. Então, da mão de obra em si, o serviço médico, então, quem já estava retaguarda para um hospital, para a gente tentar trazer para o outro e tentar diminuir custo, que é o que a gente precisa agora, otimizar recurso, tá? E a gente não tem uma outra saída orçamentária, porque a gente sabe que não tem esse dinheiro extra. A Secretaria de Estado vem trabalhando para tentar reorganizar o orçamento da maneira possível para que ajude a sanar esses problemas de dívidas em si, que a gente sabe que aconteceram em relação ao orçamento, mas o desafio, como você disse, realmente é muito grande. O último diretor, ele disse recentemente, inclusive, que o ano passado foi fechado com um déficit de 5 milhões de reais. Isso. Então, a instituição já começa este ano com esta dívida. Isso. Então, a gente está trabalhando com a negociação do pagamento de fornecedores, que era onde tinha essa dívida realmente, para não desassistir o paciente. Então, o objetivo é manter a qualidade, otimizando o recurso e não deixar de forma alguma o paciente desassistido. As unidades que a gente administra, elas não são só referência para Bauru, mas para várias cidades, municípios aqui da região. Então, a gente não pode chegar ao ponto de o paciente ficar sem atendimento. Então, a gente vai manter. A ampliação dos serviços que começa a ficar um pouco mais difícil. Você me pergunta, vamos ampliar o tipo de atendimento, os serviços oferecidos? Em primeiro momento, eu acho que isso fica um pouco mais difícil da gente conversar agora. Vamos tentar... Médio e longo prazo, talvez. Pode ser, mas a gente vem trabalhando, e isso vai levar bastante tempo realmente, nesse desenho do perfil de atendimento de cada unidade. Por quê? Exatamente pensando na otimização de recursos, para você não ter esses serviços repetidos, né? Então, alguns, a gente não vê uma saída tão fácil,
porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas, por exemplo, eu tenho cirurgia cardíaca num hospital e no outro, por que não centraliza num só? Porque não é só levar os procedimentos para lá, existe toda uma preparação do hospital, eu preciso de leito de UTI, eu preciso de exames complementares, que não necessariamente eu consigo levar tão facilmente para um outro. Tem várias consequências disso, então você tem que redesenhar de uma forma em que você não deixe de atender da melhor maneira possível e traga uma outra coisa em contrapartida para o serviço. A gente vem fazendo essa conversa. E qual seria hoje, Débora, então, a vocação? Para onde caminha o Hospital Estadual? Qual seria o perfil dele? Bom, então, ele foi definido como um hospital estruturante. O que é isso? Ele é um hospital com vocação de procedimentos de alta complexidade. O hospital de base também faz procedimentos de alta complexidade porque ele é de referência para trauma, para urgência. A vocação do base sempre foi mais voltada a isso. E o hospital estadual seria mais, embora ele atenda trauma também, mas ele foi desenhado para ser um hospital de referência para os procedimentos de alta complexidade. Então é isso que a gente está buscando agora, esse redesenho, vamos dizer, dos serviços, de voltar a fazer alguns procedimentos que realmente ficaram comprometidos, que acabaram sendo locados em outro serviço, né, por conta do base que passou por aquele problema todo. Séria crise. Aquela crise, então acabou desassistindo em algumas áreas, o estadual absorveu muita coisa e agora a gente tem a possibilidade de redistribuir. Hoje o hospital são mais de 1.000 funcionários, né, em torno de 1.000 funcionários e 324 leitos. Por causa desse cenário, esses funcionários estão de alguma forma ameaçados? A ideia não é reduzir, enxugando o quadro de funcionários. Quando a gente fala na área da saúde, é difícil você falar em redução de quadro de funcionários, porque isso provavelmente vai ter impacto na assistência. Então, o tipo de funcionário que a gente poderia até pensar em falar disso é um tipo de funcionário mais administrativo, mas não é a nossa intenção. A gente não tem intenção de reduzir de imediato o quadro de funcionários, porque a gente tem várias opções anteriores. Tá? Então, a gente tem como tentar otimizar o recurso. Então, a gente vai usando a criatividade realmente e está analisando muito a fundo os custos, de que maneira melhorar, o que a gente pode fazer do que a gente tem de viável, né? E estudando isso com todas as unidades, a participação de todos os funcionários, exatamente para dar ideias, projetos para a gente tentar viabilizar o que a gente está querendo. Tá certo, Débora. Muito obrigada por sua participação. Imagina, eu que agradeço novamente. E antes de encerrarmos esta edição, uma dica cultural para hoje à noite. O cantor, compositor e multi-instrumentista Rafael Castro se apresenta hoje no Sesc de graça às 9 da noite. O artista é de Lençóis Paulista e já lançou 9 álbuns ao longo da carreira. O som do Rafael é uma mistura de folk, rock e blues. A gente se despede então com um trecho do clipe Ultrapassa Pai. Até amanhã. Tchau. Porque eu quero chegar. Chato esperar.